lidando com uma demônio. Prarte. Neia assistiu com grande prazer enquanto Remédios ordenava o avanço. Venha me pegar. Você me ouviu aí? Ela gritou o mais alto que pôde no chão vazio, sua espada estava desembainhada, e alta no ar, enquanto Skana caminhava pelas paredes enquanto os arqueiros tomavam seus lugares. Seus passos firmes, e seu olhar atento sobre aqueles que pareciam nervosos, um toque dela em seus ombros para tranquilizá-los, algumas palavras corajosas, e ela seguiu em frente. Atirar. Skana gritou, e as flechas voaram de incontáveis arcos, arqueando-se sobre as muralhas, e pousando sobre aqueles que vinham matá-los. Os guerreiros caíram gritando ou em silêncio, mas mais vieram para substituí-los. Escolha seus alvos. Atire quando estiver pronto. Skana gritou, movendo-se para cima, e para baixo na linha, procurando pontos fracos além da parede, e nela. Neia esperou até que as primeiras fileiras de homens com escadas e cordas estivessem próximas, então, e só então, ela usou sua voz com seriedade. Prarte não vai cair de novo. Ela gritou. Vocês que vêm, venham para a morte. Nós, que resistirmos, lutaremos como o Deus a quem servimos. Ela permaneceu firme, e embainhou a espada, depois puxou o arco, e disparou flechas o mais rápido que pôde. Venha aqui, e morra. Neia rosnou, sua voz evangelística emocionou seus aliados, e intimidou seus inimigos, mas aqueles paladinos entre as fileiras inimigas contra-atacaram com coração de leão, e impulsionaram um número suficiente de seus soldados para frente, e logo eles estavam subindo. Os soldados no topo do muro cortaram as cordas, e fizeram os homens caírem no chão, as escadas foram empurradas com o mesmo efeito, mas mais pessoas vieram, os soldados estavam se aproximando. Trocar! Skana gritou, e os arcos foram substituídos por espadas. Neia também mudou de posição, e começou a correr ao longo das ameias, pedra em pedra ela correu ao longo da borda, sua armadura verde, e olhos terríveis causaram medo naqueles que a encaravam. Isso a lembrou do cerco que ela sofreu contra os demi-humanos, só que agora, ela é igual a um paladino, antes ela estava um degrau abaixo, sua espada brilhou, e ela riu com uma alegria monstruosa, ela sentiu algo mudar dentro dela, seus músculos pareciam aço, e seus dedos mais duros do que a pedra que ela defendia. Um infeliz soldado aconteceu de estar subindo a escada a tempo de ela passar, e ela ouviu matar um dos defensores. A visão do sangue de seu soldado a deixou furiosa. Mate todos. Não poupe ninguém. Estes não são os corações dos leões. Estes são os corações das ovelhas. Ela rosnou como um lobo voraz enquanto ativava uma arte marcial. Força morta-viva, ela gritou, e agarrou o pescoço do soldado que ela testemunhou cometer o crime. Ela o segurou sobre as ameias por um momento. Isso é tudo que você tem? Envie-me algo diferente de uma presa, sua vadia. Ela arrancou a viseira, e encontrou o olhar do soldado, ele encontrou os olhos dela, e gritou ao entender exatamente o que o havia dominado. O terror emanava da paladina negra, o terror cru e visceral, e se espalhou como fogo em um óleo de lâmpada derramado. Ela apertou, o grito dele morreu, e ela o jogou da parede. Remédios olhou para Yuri, e Sushala de onde eles estavam. A voz havia chegado aos seus ouvidos, seus cavalos relinchavam nervosamente sob eles com seu eco. Ela é mais forte, mas ainda pode morrer. Não se ninguém chegar perto o suficiente para matá-la. Sushala disse, e apontou para onde Neia estava na parede. Vê? Ele perguntou, ninguém queria chegar perto dela. Merda! Remédios disse. Alguém me contou sobre isso. O que? Sushala perguntou infeliz. Ela foi a última a ficar na parede ocidental, ela eliminou os demi-humanos que mataram paladinos, todos os outros com ela morreram, mas ela matou tantos, e tão ferozmente que ganhou o apelido de Arqueira dos Olhos Loucos. Isso porque havia camponeses lá embaixo que a observavam lutar como um demônio. Os demi-humanos a mataram, mas foi um esforço muito grande, e aqueles soldados lá? Remédios gesticulou para aqueles que a evitavam. Eles não têm chance, especialmente se ela estiver mais forte agora do que era naquela época, e ela definitivamente está. Reforços demi-humanos, e elfos começaram a subir as escadas da torre para reforçar as primeiras fileiras de arqueiros de Skana. A parede foi limpa, e os sobreviventes recuaram sob a cobertura de escudos. Embora a luta tivesse sido feroz nas muralhas, estava claro que isso tinha sido apenas um ataque de sondagem,
e eles estavam fartos. Neia, no entanto, não teve o suficiente. Ela pegou seu arco, e disparou flecha após flecha no pescoço das fileiras em retirada. Se você quer essas paredes, terá que fazer melhor do que isso. Ela gritou, e pulou das pedras para a passarela, guardando seu arco. Aplausos soaram na parede quando Neia se aproximou de sua esposa. Você se saiu bem aqui. Ela disse. Skana deu a ela um sorriso enorme, e presunçosamente satisfeito. Eu poderia ter te contado isso. Neia riu. E tenho certeza que você teria feito, e foi por isso que eu disse primeiro. Ela olhou para toda a extensão da parede. Hora de fazer uma troca de equipe. O próximo na parede, Kedin. Parece que vocês têm uma reputação de segurar paredes. Mostre à parte o que vocês têm. Os aplausos que ela ouviu só poderiam ter vindo das fileiras concentradas de voluntários profissionais e da milícia de Kedin. Um momento depois Ultis estava saudando Neia, Skana. Preparado? Neia perguntou a ele na voz de um comandante endurecido pela batalha. Sim, ele disse sem rodeios, seus olhos vermelhos de vampiro encontrando os olhos de terror de Neia, e extraindo deles coragem, confiante de que ninguém ficaria perto das paredes por muito tempo. Bom, agora lembre-se que isso é um combate, não uma hora de refeição. Termine primeiro, pegue as bebidas depois. Skana disse rindo, e deu um tapa nas costas dele. Ah! O sacerdote vampiro disse revirando os olhos enquanto as elites de Neia se retiravam para uma breve pausa, e eram substituídas por novas tropas de Kedin. Você vai ficar aqui? Ele perguntou. Claro que sim. As duas mulheres disseram ao mesmo tempo. Eu juro, vocês duas parecem um casal ou algo assim. Ele disse com humor, e piscou para elas enquanto elas reviravam os olhos. Existe algo em serem mortos-vivos que os torna péssimos em contar piadas? Skana perguntou com um olhar sério para Neia. Talvez eu nunca tenha ouvido ninguém contar uma boa piada, terei que perguntar a Fluder, ou talvez a Sua Majestade. Neia disse coçando a cabeça fingindo seriedade. Foi a vez de Ultis balançar a cabeça. Apenas tomem seus lugares, parece que outro ataque está vindo em nossa direção. Neia correu para o seu lado da parede. O que Kedin faz? Ela perguntou o mais alto que pôde quando o próximo avanço ocorreu. Nós seguramos paredes. Eles gritaram de novo, e de novo, e de novo. Prove! Neia ousou, e a decisão de resistir ou morrer encheu seus peitos. Segurem a parede. Skana gritou. Atirar. Ela gritou quando as fileiras avançaram novamente, desta vez sob a cobertura de arqueiros. No entanto, a parede tinha um terreno elevado, e poderia atingir os arqueiros antes que eles pudessem atingir a parede. Aqui, e ali, um soldado de Kedin caiu, mas o impacto foi pior para os arqueiros da Teocracia Slane e seus aliados. Desta forma, os portadores das escadas blindadas alcançaram a parede, e começaram a subir novamente. Coragem da não-vida, Neia gritou acalmando todo o medo dentro de suas forças ao longo da parede. Não haveria retirada. Um homem enorme foi o primeiro a subir no muro, ele matou 2 soldados de Kedin enquanto eles tentavam empurrar a escada, e isso chamou a atenção de Neia. Ela puxou seu arco, e disparou vários tiros seguidos, eles atingiram sua armadura como golpes de martelo, mas ele não morreu, ele estava vestido com uma cota de malha, e carregava uma grande espada de 2 mãos. Ele balançou descontroladamente para abrir espaço para os soldados que seguiam atrás dele. Ele seria um problema. À medida que ela se aproximava, as fileiras de soldados da Teocracia Slane subiram atrás dele, apenas para começarem a morrer quando suas cabeças simplesmente explodiram. Neia sorriu selvagemente enquanto eles pareciam atordoados com o que estava acontecendo. CZ, nunca mude. Neia disse alegremente, e desviou de uma investida com uma espada. Ela deslizou quando a espada desceu, e atingiu onde ela estava. Fogo de Jefté, ela gritou enquanto se levantava, e saltava em direção às costas dele com a espada sobre a cabeça, e a derrubava contra ele. Um pilar de chamas negras o engolfou, ele gritou como um porco preso. Por um momento, até que ele foi reduzido a cinzas. Skana, por sua vez, manteve o fogo do arco, e flecha aceso o máximo que pôde, depois gritou para aqueles que estavam no chão atrás do muro. 70 metros. Tiro disperso.
Foi então que as equipes de Mangonela despejaram cestos cheios de pedras na posição de carga, depois colocaram as cordas na posição de 70 jardas, e soltaram. Pedras voaram pelas muralhas em grande número, e Scana observou com satisfação quando elas começaram a atingir as cabeças, e os corpos dos arqueiros da teocracia Slane, e seus aliados. Passaram-se mais alguns minutos de combate pesado antes que o próximo ataque de sondagem fosse feito, e os soldados que tentavam tomar a parede perderam a vontade de lutar, e recuaram. Seria um dia muito, muito longo para aqueles que defenderam Prarte. Expedição de Robel. Robel e seu exército estavam bem alimentados, e muito entusiasmados. Era bom seguir para o oeste, avançando em vez de recuar, lutando em vez de se esconder. À medida que se movia, enviou batedores a várias aldeias informando-os do seu avanço, e da eliminação da expedição oriental de Astraca. Não restava um único exército entre ele e Oburns agora que Astraca tinha ido para o oeste, e embora ele quisesse muito se apresentar pessoalmente ao homem, bem, era mais fácil roubar uma casa vazia. Basta dizer que os membros da Justiça Negra que estavam escondidos, e esperando a oportunidade de contra-atacar encontraram essa chance em suas fileiras. Seus números cresciam em 100 a cada hora que passava, ao que parecia. Não havia nada que pudesse detê-lo, a não ser algumas paredes desagradáveis e bem, a falta de equipamento de cerco, mas uma mensagem enviada no dia da partida resultou em garantias de que ele receberia ajuda. Tudo isso o deixou de muito bom humor até uma manhã muito bonita e clara, quando ele estava no meio de uma marcha, quando o som de um trovão ecoou no chão à frente, e levantou uma nuvem de poeira. Ele e suas primeiras fileiras protegeram os olhos o melhor que puderam, e quando a poeira baixou, surgiu diante deles uma visão muito inesperada. A 15 metros de onde ele estava, havia uma demônio voluptuosa de pele dourada com presas muito afiadas, chifres curvos, e sólidas asas negras. Ele imediatamente puxou a buzina, e interrompeu a formação. Com um movimento de 2 passos, o exército parou. Ele se virou para Ba, e disse: "Se alguma coisa acontecer comigo, você assume o comando." O guerreiro Bafoca assentiu severamente, e Robel se aproximou dela. Ela simplesmente esperou até que ele chegasse a uma distância cortês para falar, e então disse com a voz mais alegre que ele já tinha ouvido: "Oi. Meu nome é Vanisa, prazer em conhecê-lo." Ele viu os olhos dela, cinzentos como uma nuvem de tempestade, e tão intensos quanto os dos absolutamente loucos. "Ah, olá. Eu sou Robel." Ele disse, coçando a cabeça incerto, tão atordoado que não conseguia pensar em mais nada para fazer a não ser se apresentar em resposta. "Eu sei, estive procurando por você." Ela disse, então deu um tapinha em sua bochecha, e olhou para cima pensativamente. "Bem, não estou realmente procurando por você, eu sabia onde você estava, eu só precisava chegar até você. De qualquer forma, não importa, vim te contar." Ela começou a dizer com uma voz muito doce, mas um tanto ameaçadora, até que ele a interrompeu. "Você é um demônio para me impedir. Astraca convocou você, não foi?" Robel rosnou, respondendo mais ao tom e situação bizarros do que a qualquer coisa que ela realmente disse, e desembainhou a espada, assim como aqueles que estavam atrás dele, apenas para o demônio levantar a mão para fazê-lo parar. Não vou te impedir." Ela disse simplesmente, apenas para ser interrompida novamente. "Você acha que pode me subornar?" Robel perguntou incrédulo. "Bah!" Vanisa disse com uma voz frustrada, e agarrou seus chifres enquanto balançava a cabeça com os olhos bem fechados. "Não, Astraca não me enviou." Ela suspirou pesadamente, e olhou para ele novamente. "De jeito nenhum. Você pode parar de me interromper antes que eu arranque meus chifres. Estou tentando te contar." Ela fez uma pausa, ele não a interrompeu novamente. "Eu estou aqui para te ajudar. Você enviou uma mensagem pedindo ajuda para o Burns, e isso se alinha perfeitamente com o que estou planejando." "O que você planejou?" ele perguntou. "Espere, você é minha ajuda." Ele perguntou ainda mais, sua voz se tornando mais incrédula. "Sim, e sim. Veja o cara que se chama de rei, ele é meu, não vai deixar ninguém mais tê-lo. Mas antes de eu pegá-lo, quero pegar tudo o que ele tem, e isso inclui a linda cadeira que ele fez tanto mal para conseguir. Então eu vou te ajudar, mas você tem que prometer que vai deixar Astraca comigo depois. Você pode ficar lá naquela cidade se quiser, ou sair, mas ele é meu, entendido?"
Ela explicou paciente e enfaticamente, colocando as mãos nos quadris, um gesto que desmentia seu tom paciente. Não tem acordo, quero que ele sofra. Robel disse com raiva. Os olhos loucos que ele fitava ficaram claros como o céu azul acima. Não tem problema, sou uma especialista em sofrimento, ouso dizer que sou pelo menos o terceiro melhor nisso, em alguns aspectos, talvez melhor. Ela disse alegremente, como se estivesse anunciando tempo bom depois de uma tempestade. Então? Acho que posso. Ele começou, apenas para Vanessa interromper. Não, sou uma fúria de Tisífone, existo como sou por nenhuma outra razão a não ser para punir os culpados. Com a loucura desaparecendo de seus olhos, ele viu um poço profundo de ira fria e calculista. Enquanto ela levantava a mão com as garras apontadas para o céu, ela colocou a outra mão sobre o peito, e disse com absoluta confiança: acredite em mim, cair em suas mãos seria o sonho dele se tornando realidade, você poderia fazê-lo sofrer por 1 hora, talvez 2, um dia inteiro, se você trabalhar muito. Vou fazê-lo sofrer até que os filhos que você ainda não criou com a mulher que ainda não conheceu morram de velhice. A mente de Robel cambaleou, mas de alguma forma ele não conseguia duvidar da terrível beleza. Além disso, o rei feiticeiro me deu expressamente aquele homem como minha presa. Ao servir aquele governante divino, você deve ceder aos meus desejos, e à vontade dele, no entanto. Ela disse enquanto sua garra apontava para ele. Você pode ajudar em seu sofrimento simplesmente confiando em mim para ajudá-lo quando você chegar ao Burns. Ela sorriu maliciosamente, expondo suas presas. Nunca trabalhamos juntos. E eu não conheço você. Não parece que você planeja estar conosco durante nossa viagem, então? Ele perguntou timidamente, sem terminar a frase quando o rosto dela ficou irritado com uma carranca profunda. Ela claramente não gostou que ele tivesse um ar de dúvida ao seu redor. Ela pensou por um momento. Suponho que posso dispensar um. Você quer saber se estou devidamente motivada, isso é justo. Ela pegou um pergaminho. Ela rapidamente o usou, e chegou perto o suficiente para que seus seios roçassem o peito dele. Ela encontrou os olhos dele com os dela, nítidos e claros agora, mas com uma profunda dor atrás deles. Veja porque você pode confiar em mim, isso. Foi o que ele fez, com uma garota inocente que nem o conhecia. Ela sussurrou, e colocou as mãos nas laterais da cabeça dele, e tocou a testa dele na dela. De repente, ele viu um turbilhão de horror passar diante de seus olhos, e observou os acontecimentos que se desenrolavam para a pobre loira da visão, até o momento de sua morte. Ele não conseguiu se mover até que a memória terminasse, então se jogou de volta no chão, e olhou para ela horrorizado. Atrás dele, as primeiras fileiras de seu exército começaram a responder, ele rapidamente levantou a mão para detê-los, quando eles obedeceram, ele se levantou. Ela estava parada na frente dele com os braços cruzados na frente do peito. Bom o bastante? Ela perguntou. Ele assentiu entorpecido. Eu não sabia que isso poderia acontecer com alguém, nunca imaginei. Sua voz estava baixa de desgosto. Bem, pode, e ele fez isso, como uma fúria, é meu trabalho, e meu prazer puni-lo, ele pertence a mim. Vou conseguir essa capital para você, tudo o que você precisa fazer é aparecer. Precisarei de alguns dias para fazer as tracas sofrer mais. Quanto tempo? Robel perguntou com uma voz dura e entrecortada. Eu já comecei seu tormento, há vários dias eu gradualmente tirei dele absolutamente tudo. Ele está sofrendo muito mesmo neste momento, pois cada olhar em suas costas está cheio de desprezo ou aversão. Eu o fiz matar seu melhor amigo, ele pensa que matou sua amante, seus soldados pensam que ele abusa de crianças, e que ele é um covarde. Todo o exército pensa que ele é responsável por reduzir suas rações enquanto ele come como um glutão. Eu o fiz desmaiar por estar bêbado em público, e ele caiu de cara em uma latrina, e sua masculinidade ficou tão insultada que duvido que ele fosse capaz de usá-la por anos, mesmo que tivesse a chance. Ela riu com alegria perversa enquanto retratava alguns de seus tormentos. Ele merece tudo o que você faz a ele, e muito mais. Ele disse friamente. Ele merece, e eu ainda não terminei com ele, não até que ele perca tudo o que ama e anseia. Quando suas ambições forem transformadas em cinzas, seus sonhos serão reduzidos a poeira escorrendo por entre seus dedos, suas esperanças serão reduzidas a mais 1 hora de vida, e ele se perguntar:
como isso aconteceu com ele, só então me revelarei a Astraca como a arquiteta de seu infortúnio. Ela gargalhou alegremente, e disse: suas noites já são pesadelos de seus erros voltando para assombrá-lo, ele sofre o que infligiu a uma garota indefesa que nunca lhe fez nenhum mal. Sua tortura e morte o condenam mais do que qualquer outro ato, embora a profanação que ele acumulou sobre o cadáver dela, e que ele se esforça para continuar até hoje, não o ajuda. Ela soltou um grunhido baixo e furioso enquanto cerrava os dentes. Então ela respirou fundo, e explicou: a menina que ele torturou, ele também roubou. Deixando uma menina que não tinha quase nada, que vivia com insetos e sujeira, que já havia perdido tudo uma vez, sem absolutamente nada além das humilhações e terrores que ele infligiu a ela quando a prendeu em seu poder. Portanto, é apropriado que ele perca tudo como ela perdeu. Você tem um exército, pode tirá-lo dele, mas apenas se fizer o que eu digo, e marchar para lá devagar. Ela disse docemente: bem, isso parece ótimo. Ele disse: não tenho equipamento de cerco, você vai trazer algum? Ele perguntou. Isso não será um problema. Vanessa disse alegremente, batendo palmas como uma criança entusiasmada. Tudo o que você precisa fazer é aparecer, vou garantir que tudo corra bem. Vou até fazer melhor, e se eu trouxer um dos líderes da Justiça Negra até você, para retomar oficialmente o lugar, e entregá-lo pessoalmente à rainha, o que você acha? Ela perguntou. Eu diria que você pede muito, mas esse é o melhor acordo que já ouvi. Ele disse, e se aproximou da demônio, então estendeu a mão, e ela a pegou com cuidado, tomando cuidado para não machucá-lo com as garras. Mas você pode realmente fazer com que a rainha, e alguém como Neia ou Skana apareçam para isso? Ele perguntou incrédulo. Claro que posso, Neia sabe que trabalho diretamente para o Rei Feiticeiro, e fui eu quem fez a Rosa Azul ir de Kedin para Prarte, então todos os outros importantes lá me conhecem também, pela reputação, se não pelo rosto. Tudo o que tenho que fazer é aparecer, e não se preocupe, eu cuidarei de tudo. Basta levar o seu tempo para chegar lá, não se apresse, e quando chegar, você terá a melhor maldita recepção de suas vidas, cortesia do Rei Astraca. Vanessa disse sadicamente. Ok, vamos, e você? Vem conosco? Ele perguntou. Primeiro vou preparar as coisas, incluindo uma ou duas pessoas para uma transferência oficial, depois vou garantir que temos o que precisamos para dar a maior festa que Oburns já viu desde a libertação. Vanessa disse enigmaticamente. Estarei pronto. Ele disse. Mais uma pergunta, ele fez tudo isso com uma pobre garota indefesa que nunca fez nada prejudicial a ele, o que ele queria que ela fizesse, para estar disposto a ir tão longe com ela? Ele perguntou, perplexo. Vanessa olhou nos olhos de Robel com um ódio impiedoso e eterno, e disse: ele queria que ela traísse a fé e a confiança do Rei Feiticeiro. Ele será esmagado. Robel disse com igual ódio em sua voz. Eles trocaram sorrisos de compreensão mútua, e a demônio levantou voo, e desapareceu de vista logo em seguida. Novo plano! Ele gritou. Quem quer beber na capital até secá-la? Os aplausos do exército aqueceram seu coração, enquanto eles alteravam ligeiramente sua linha de marcha para uma rota mais longa.